O deputado federal eleito Fernando Mineiro, do PT, perdeu a vaga na Câmara dos Deputados em Brasília. É que a Justiça Eleitoral decidiu que o Tribunal Regional Eleitoral deveria recalcular, os votos do candidato Quericles Alves Ribeiro, o Querinho, do PDT. Ele teve a candidatura impedida por falta de apresentação de documentos dentro dos prazos estabelecidos. Mas o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Jorge Mussi, decidiu que uma falha no sistema de informática do tribunal, que não registrou o recebimento dos documentos, atrapalhou o registro da candidatura. Com a decisão, os 8.990 votos de Querinho serão computados para a coligação 100% RN e empurram Beto Rosado, do PP, para a reeleição, tirando a vaga que até hoje era de Mineiro, que teve 98.078 votos. Para entender como funciona esse sistema de quociente eleitoral, onde um candidato com menos votos assume a vaga, enquanto o outro candidato mais votado fica de fora, a gente conversa com o cientista político Bruno Oliveira. Bruno, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Boa noite, é um prazer estar aqui. Como é que funciona esse sistema, esse quociente eleitoral? Bom, a eleição de deputado federal, deputado estadual e vereadores, ela é uma eleição, como o nome diz, é uma eleição proporcional, onde ela respeita a proporcionalidade dos votos. Por que existe a proporcionalidade nesse tipo de eleição? Para exatamente privilegiar ou garantir o direito das minorias de participarem do pleito. Não havendo a proporcionalidade, as eleições seriam em lista pelos mais votados, seriam eleições, como a gente chama, majoritárias, como acontece na contagem majoritária. Mas o que acontece aí é que isso poderia dificultar um pouco a participação de novos, ou de segmentos menores, ou aqueles candidatos de nicho, e etc. e tal. Então, a eleição proporcional ela existe com esse fim. O quociente eleitoral é a soma de todos os candidatos daquele partido ou coligação, somado com todos os outros partidos e dividido pelo número de vagas. Então, você encontra um número que é o número do quociente. Cada partido ou coligação que ultrapassa aquele quociente tem o direito tem a garantia de ter uma vaga naquela disputa. Se ela passou 2 vezes aquele número, ela tem 2 vagas. Se ela passou 3 vezes aquele número, ela tem 3 vagas. No caso específico aí do deputado Mineiro, do caso dessa celeuma, o que acontece é que os votos do candidato Querinho, que foram 8.000 e alguma coisa, 9.000, eles não foram contabilizados inicialmente por problemas no registro da candidatura do candidato. Isso fez com que o quociente eleitoral da coligação do PT, no caso do deputado Fernando Mineiro, fosse maior, garantido ao partido e à coligação 2 vagas. Com a contagem dos votos do Querinho, por isso que essa polêmica toda, porque essa diferença dos 9 mil votos que o Querinho teve faria com que a outra coligação tivesse o direito a uma vaga a mais e não a coligação do PT. Por isso aí essa disputa judicial desde a eleição, Agora, são 8.990 votos, menos de 9.000 votos do Querinho, que somados aí acabam levando o Beto Rosado à Câmara. Agora, o Beto teve 71.000 votos, uma diferença de mais de 26.000 votos entre Beto Rosado e Fernando Mineiro, que era quem estava com a vaga. Nesse caso, a decisão, o voto popular, ele fica um pouco, como é que eu posso dizer, acaba não sendo respeitado na íntegra, Lamentavelmente, me parece que a justiça ela não está tendo a sensibilidade suficiente para ir. Embora que se diga, tem que analisar tecnicamente, mas tecnicamente o fato é que o candidato não apresentou a documentação necessária para o registro de candidatura no prazo. Ele questionou, inclusive esse questionamento só surgiu após o resultado das eleições, o que chama atenção. Ele poderia ter questionado durante a campanha, em outros momentos, mas não questionou. Questionou pós-eleições, pós-resultados, sabendo que essa diferença faria a diferença. Então, esse questionamento veio depois. E aí iniciou-se uma celeuma jurídica muito grande, onde se identificou que sim, ele tinha apresentado a documentação necessária. Além disso, ainda tem uma outra polêmica. Ele não tinha, em que pese
os documentos comprobatórios, não tinha apresentado uma certidão que é fundamental para qualquer registro de candidatura, certidão de quitação eleitoral. Ele alega que essa certidão não foi apresentada porque ele tinha parcelado umas multas e etc. Então, entrando mais a fundo da questão, o fato é que um juiz determina que 98 mil votos ficarão em menor importância do que os 71 mil votos que teve o Beto Rosado. Essa que é a grande verdade. E há um questionamento jurídico, a briga ainda deve continuar, o deputado mineiro deve recorrer e aí a polêmica deve seguir. O fato é que, tecnicamente, vai haver aquela disputa judicial, mas o fato é que 98 mil pessoas escolheram como seu representante o deputado mineiro que foi o terceiro mais votado. Não é a primeira vez que acontece algo do tipo, né? Nós já tivemos um caso em Natal interessante, a vereadora Amanda Gugel, na época, foi a segunda mais votada, mas não atingiu o quociente eleitoral. Na época não houve nenhum questionamento jurídico, mas nesse caso agora há essa questão jurídica que coloca ainda mais tempero nessa questão, que infelizmente faz parte do nosso processo. As eleições de 2018 parece que vão demorar um pouco para terminar, né? E ainda vem mais polêmica por aí. Bruno Oliveira, cientista político. Bruno, muito obrigado pela entrevista. Boa noite. Boa noite, obrigado.